Disfonia espasmódica, que é a doença que tem como principal sintoma causar uma voz muito tensa e o que a gente chama de estrangulada no paciente que tem a disfonia espasmódica. Você sabe o que é uma voz estrangulada? Ouça esse áudio para você perceber. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Nesse vídeo, então, vamos falar o que é a disfonia espasmódica, quais os principais sintomas, o que causa e quais são as formas de tratamento. Eu sou Larissa Vilela, eu sou médica, otorrinolaringologista. E caso você goste desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para que você já curta esse vídeo e para que você também considere se inscrever no nosso canal. Se você já ouviu falar sobre disfonia espasmódica, deixe aqui nos comentários pra gente. A disfonia espasmódica é uma doença super rara. Estima-se que a cada 100 mil pessoas, 4 podem ser acometidas pela disfonia espasmódica. É uma doença neurológica que acomete a laringe, causando assim alterações na voz do paciente. A disfonia espasmódica é uma doença que está no grupo das distonias, que são doenças caracterizadas por alterações nos movimentos, ou seja, por movimentos que são involuntários e que são desencadeados por alguma atividade específica. E no caso da disfonia espasmódica as contrações musculares erradas na laringe são desencadeadas pelo ato de falar, pelo uso da voz. Então, o paciente com disfonia espasmódica tem como principal sintoma uma alteração na voz, que na maioria dos casos é o que a gente chama de uma voz muito tensa e voz estrangulada, como a gente mostrou no começo do vídeo. Mas em alguns outros casos, a minoria, pode vir como uma voz extremamente soprosa, que é o que a gente chama de disfonia espasmódica do tipo em abdução. Então, existem 5 tipos de disfonia espasmódica, que são esses tipos de distonias laríngeas, doenças então neurológicas que acometem essa região específica do nosso sistema fonatório. Temos as disfonias espasmódicas em adução, que é a maioria dos casos, mais ou menos 85%, que é quando essas contrações musculares involuntárias na laringe fazem com que a prega vocal feche, com isso gerando tensão e esse estrangulamento na voz. Durante a fonação, durante a fala, em vez da laringe funcionar adequadamente, abrindo e fechando harmoniosamente de acordo com a nossa fala, ela tem contrações para fechar que são involuntárias e irregulares, causando assim quebras na voz do paciente. Então fica uma voz tensa por essa contração excessiva e com falhas e com quebras, causando então a voz estrangulada, muito tensa e com quebras irregulares. O segundo tipo de disfonia espasmódica é do tipo em abdução. Durante a fala do paciente, existem contrações involuntárias de músculos que abrem a prega vocal. E com isso essa prega vocal não consegue ficar fechada adequadamente, causando fenda e soprosidade na voz do paciente. Estima-se que mais ou menos 14% dos casos de disfonia espasmódica são desse tipo em abdução. Existe mais ou menos 1% dos casos que são as disfonias mistas, que tem um componente de adução e de abdução. Então a voz fica tanto estrangulada quanto soprosa, com essa fenda causando soprosidade da voz. Os outros 2 tipos de disfonia espasmódica que são ainda menos comuns, a disfonia espasmódica específica do canto, e acontece durante o canto, principalmente em cantores, é algo extremamente raro, mas também existem descrições desse tipo de disfonia espasmódica. E a disfonia espasmódica em adução respiratória, que antigamente era chamada de asma laríngea. Durante a respiração, ao invés da prega vocal fazer um movimento normal de abertura para a passagem do ar para as vias aéreas inferiores, as pregas vocais fecham. Por isso que é chamado de disfonia espasmódica em adução, porque a prega fecha e aí atrapalha a passagem de ar. E é chamada por asma laríngea
porque causa uma dificuldade respiratória no paciente, muitas vezes até um chiadinho que remete à asma, mas que é causado por uma alteração na laringe, aqui na parte superior do trato respiratório. Então, são esses 5 tipos de disfonias espasmódicas, né? Que é um tipo de distonia localizada na região da laringe. Como é o quadro clínico? O quadro clínico da disfonia espasmódica, então, nos casos mais comuns, uma voz estrangulada, muito tensa, com quebras irregulares e que tem umas características que são clássicas. Geralmente a voz do paciente melhora quando ele faz sons muito agudos. Quando eu vou testar um paciente para ver se é uma disfonia espasmódica ou não, eu peço para ele fazer o som do I, bem prolongado. E aí, geralmente ele tende a melhorar esse padrão de estrangulamento e de tensão vocal quando ele fala a vogal I sustentada ou algum som mais agudo. É também comum o paciente melhorar quando ele cochicha. Curioso, né? Mas quando você pede para o paciente com essa questão cochichar, a voz dele melhora, sai menos estrangulada. Assim, quando o paciente ri, quando o paciente chora, a voz também tende a melhorar, assim como no canto. Curioso que nessas situações, canto, cochicho, riso, choro ou nos agudos, a voz tende a melhorar. E a voz tende a piorar quando o paciente fica nervoso, fica ansioso, quando vai falar ao telefone, por exemplo. E aí é uma grande queixa desses pacientes. Nossa, doutora, para eu falar no telefone é o fim do mundo, porque minha voz piora, eu fico mais nervoso e eu fico realmente sem conseguir falar. Então esse é um quadro bem clássico desses pacientes. E por que acontece a disfonia espasmódica? Como eu falei, é uma doença neurológica que acreditamos esteja localizada ali na região de gânglios da base, causando essas alterações no movimento, dos movimentos laríngeos, mas a gente ainda não tem uma fisiopatologia muito clara, ou seja, a gente não sabe ao certo o que acontece de errado para começar esse quadro no paciente. Geralmente esse quadro começa com a pessoa já adulta, antes com uma voz normal, e aí de uma hora para outra começa a acontecer a disfonia espasmódica. É uma doença neurológica localizada em gânglios de base, mas a gente acha que deve ter algum componente genético com alguma questão ambiental, causando esses sintomas. A gente sabe que é um quadro que traz um grande impacto na vida do paciente. Pacientes com disfonia espasmódica, eles acabam se isolando, não conseguem conversar, causa muito cansaço porque eles precisam fazer muita força para falar. E o pior de tudo é que esse diagnóstico, no geral, ele é muito tardio. Estima-se que nos Estados Unidos, um paciente com disfonia espasmódica leve até 5 anos e meio para ter um diagnóstico da sua doença. Isso desde o início dos sintomas e procura do médico, até a gente chegar ao diagnóstico final. Ou seja, 5 anos e meio, em média, tendo esse tipo de padrão vocal, sem conseguir conversar, sem conseguir falar e se isolando do convívio social, realmente é muito difícil. O primeiro ponto é que do diagnóstico o mais importante é a gente tentar alertar, chamar atenção para essa condição para que seja o mais precoce possível. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é um diagnóstico clínico. Ele é feito através da história do paciente, do padrão de voz do paciente, esse padrão típico da disfonia espasmódica, e com o exame de videolaringoscopia, que é o exame que a gente avalia a prega vocal dentro da normalidade. É isso mesmo. O exame de avaliação direta da laringe, a videolaringoscopia, ele mostra uma prega vocal normal, nenhuma lesão. A princípio tudo bem, mas a história clínica e o padrão de voz é que fecham o diagnóstico de disfonia espasmódica. E aí, por isso que é importante a gente ter um médico experiente e que conheça a doença para poder dar o diagnóstico nesses casos, uma vez que não tem um exame objetivo que confirme esse diagnóstico. É um diagnóstico clínico que a gente fala. E tratamento. Existe como tratar esse quadro? Existe tratamento sim. O tratamento é a base
primeiramente com injeção de toxina botulínica nas pregas vocais. A injeção de Botox, ela traz uma grande melhoria nesses pacientes, uma grande melhora do quadro, porque ela reduz as contrações involuntárias desse músculo que contrai de forma errada e com isso deixa essa voz estrangulada. Através de uma aplicação que é feita no consultório, com anestesia local, a gente olhando com a ótica, um médico olhando com a ótica, e o outro através de uma agulha aqui na região do pescoço, a gente consegue colocar o Botox exatamente na prega vocal do paciente. E com isso, os sintomas da disfonia espasmódica melhoram muito. Geralmente, o paciente que faz a aplicação do Botox, ele leva 1 a 3 semanas a ter o efeito pleno da medicação e ajustar a voz. E aí, nesse período inicial, é normal a voz ficar um pouco soprosa, mas depois de 2, 3 semanas, a voz se adapta e fica muito, muito boa, praticamente normal. O Botox é o tratamento de primeira linha para os pacientes com disfonia espasmódica. O ponto que é ruim é porque precisam ser feitas aplicações regulares a cada 4, 6 meses, depende um pouquinho de caso para caso, e o paciente precisa fazer aí ao longo da vida. Essa aqui é a parte chata, uma vez que precisa de um procedimento que ele é possível de fazer no consultório, mas acaba sendo um pouco desconfortável para alguns pacientes. Então, primeiro tratamento, Botox. Ponto bom é que consegue controlar, no geral, bem os casos, mas o ponto ruim é que necessita dessas aplicações regulares, a cada 4, 6 meses. E para os casos refratários ou para aqueles casos que não querem ficar realizando Botox com regularidade, existe uma cirurgia, que é a neuromiectomia do tireoaritenoide, que é uma microcirurgia de laringe, onde se secciona o músculo tireoaritenoide e se corta o nervo que inerva esse músculo, com isso reduzindo essas contrações excessivas da laringe. É uma cirurgia que fica então como segunda linha de tratamento para casos refratários e para casos em que o paciente não quer ficar fazendo as aplicações regulares de Botox. E um ponto super interessante para a gente comentar aqui sobre a disfonia espasmódica, que ela não responde à fonoterapia. Aquele paciente que está com uma rouquidão, que não está melhorando, que tem esse tipo de voz tensa e estrangulada, é importante pensar sobre disfonia espasmódica, porque os resultados com a fonoterapia não são adequados e o paciente não tem melhora, com os tratamentos fonoterápicos. Bom, era isso. Eu espero que eu tenha ajudado, que você tenha gostado. Se você gostou, eu vou pedir para que você curta, para que você compartilhe. Se ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal.